Olá, amigos do Estação Enem, estamos novamente começando o nosso programa e hoje quem vai dar aula sou eu, hein? Mas não sai daí que eu volto já. Para quem está procurando o melhor lugar ao sol, vem aí o curso nas férias mais esperado de Belém, no período de 1 a 11 de julho. E acredite, a melhor e mais qualificada equipe de professores do estado do Pará é minha. Você vai fazer Enem? Então venha conferir. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. Olá, amigos! Estamos de volta. Para quem perdeu o nosso início aí, hoje nós vamos falar de produção textual para a prova do Enem. Nós vamos trabalhar com os 3 principais eixos temáticos da tua prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio. O primeiro eixo, nós vamos falar de tecnologia. Quais são aqueles assuntos, aquelas temáticas que têm a ver com a tecnologia? Você vai lembrar da questão do cyberbullying, você vai lembrar da questão do discurso de ódio nas redes sociais e você vai lembrar da mudança de comportamento do brasileiro a partir da terceira revolução industrial e da revolução 4.0, que é essa que nós estamos vivendo no momento. Além disso, tem um outro eixo temático que eu gostaria de falar aqui nesse momento. É o eixo que fala a respeito do meio ambiente. E quando se fala em meio ambiente, eu vou falar de 3 temáticas, pode ser? Então lá vai. Primeiro, educação ambiental é um tema que pode cair sim na tua prova deste ano. Além disso, a questão da sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, a gente lembra também logo do lixo, né? Você sabia que quase 50% das cidades brasileiras não conseguem descartar o seu lixo de forma adequada? Então tem muita coisa legal para você lembrar. Mas, além disso, nós temos o terceiro eixo temático. E esse terceiro eixo temático, ele vem se repetindo nas últimas temáticas da prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Queres ver? É a questão da vulnerabilidade da pessoa humana. É aquela pessoa que está ali, não é, sendo manipulada sem perceber. É aquela pessoa que está precisando de alguém que proteja. E aí a gente vai lembrar da questão familiar, a gente vai lembrar da própria escola, não é? Como um agente interventor. Nós podemos pensar também no Estado, não é? Que tem o dever de proteger o seu cidadão. E aí, eu também vou falar a respeito de algumas temáticas. Vamos pensar na questão do feminicídio, né? A gente sabe que mulher, esse tema mulher, ele já veio, ele é recorrente na prova do Exame Nacional. Nós temos em 2015 a persistência da violência contra a mulher na sociedade, mas o feminicídio, ele tem crescido assustadoramente no Brasil. Então é algo que é preciso pensar, é preciso se preparar para uma temática que fale a respeito dessa vulnerabilidade. Você sabe que seu artigo 5º, ele fala da inviolabilidade da vida e da dignidade da pessoa humana. E aí você pensa também nessa questão, estávamos falando do feminicídio, vamos pensar na questão do próprio assédio sexual. Assédio sexual que é crime e que mais de 40% das mulheres em si no Brasil, elas dizem, elas relatam que já sofreram assédio. Você já sofreu assédio?
Pois bem, além disso, qual seria uma outra temática que nós poderíamos pensar com relação à vulnerabilidade? Você já escutou falar de abandono afetivo? É mais ou menos assim. Quando o pai se separa ou a mãe consegue reestruturar a sua família, não é? Reconfigurar a sua família. E assim, imaginemos que o pai com um poder aquisitivo um pouco maior, a mãe com um poder aquisitivo um pouco maior, passa a dar para o outro filho, o filho que ele teve posterior àquele relacionamento, passa a dar muito mais a ele. Ele passa a ter uma vida muito mais estruturada. E é dentro dessa perspectiva em que você pensa naquele filho que ficou, aquele filho que foi simplesmente do casamento anterior e que não tem tanto incentivo econômico, obviamente, também o incentivo emocional, afetivo, e essa pessoa, ela se sente completamente prejudicada. O nome disso é abandono afetivo e pode estar sim na tua prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, faz uma coisa, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Espera aí. Para quem está procurando o melhor lugar ao sol, vem aí o curso nas férias mais esperado de Belém, no período de 1 a 11 de julho. E acredite, a melhor e mais qualificada equipe de professores do estado do Pará é minha. Você vai fazer Enem? Então venha conferir. Eu sou Rosana Bastos e eu acredito no seu sonho. E agora eu vou mostrar para vocês, vai aparecer aí na tua telinha, várias temáticas que nós estamos assim com uma expectativa muito boa para a tua prova do Exame Nacional. Como eu disse, é importante que você tenha acervos informacionais para poder se preparar para qualquer um desses 3 eixos temáticos que nós citamos. Você tem que ter ali já uma estrutura pronta a respeito da tecnologia e o que você pode explorar dentro do teu repertório sociocultural no que diz respeito a essa tecnologia. Você vai pensar em assuntos que trazem a ideia do meio ambiente. O que eu poderia explorar dentro dessa concepção de educação, ainda há pouco como nós falamos, de educação ambiental, de atitudes renováveis. E aí nós vamos pensar também no outro viés, o terceiro eixo temático, que é a questão da vulnerabilidade da pessoa humana. Nós já conversamos a respeito desse tema aqui no nosso programa e eu lembro que eu falei o seguinte para você, que o artigo 5º da Constituição Federativa do Brasil, da Constituição de 1988, ela traz a questão da inviolabilidade da vida, não é? E as pessoas que estão simplesmente correndo o risco de perder esta vida, essas pessoas, elas precisam simplesmente serem protegidas. E aí a Constituição, ela dá esse direito. O artigo 5º da Constituição é o artigo que fala a respeito dos direitos fundamentais individuais do ser humano. Muito importante que você consiga se preparar tanto dentro de um viés constitucional, como se preparar também com a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Além dessa ideia, desses 3 eixos temáticos aí, nós vamos mostrar agora uma sequência de temáticas que você, a partir do que você viu hoje
Não é? Nós falamos, por exemplo, quando estávamos falando a respeito de meio ambiente, eu falei a respeito da Revolução 4.0. E aí, que revolução é essa? Eu já sei discorrer a respeito disso, eu tenho que ir atrás dessa informação. Então eu vou passar para ti agora temáticas, a gente vai colocar assim os temas 2019. Essa vai ser só a nossa primeira aula que a gente vai ter essa oportunidade. Você vai ver que você vai se sentir um pouquinho mais confortável com as temáticas a partir do momento que você já se vê escrevendo, discorrendo a respeito delas, tá bem? Então eu vou começar aqui, ó, com o primeiro tema, tá aparecendo para você agora, né? Abuso sexual no esporte. E aí nós temos alguns repertórios para você, né? Quando eu falo em repertório sociocultural, e você lembra logo, né? Nós estamos falando simplesmente de abuso sexual no esporte. Nós estamos falando de crianças e adolescentes. Você lembra logo do quê? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que ter essa perspicácia. Tá bem? Além disso, nós temos a pedofilia e aí nós ainda estamos em nível de Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai lembrar dados aí, vai verificar dados importantíssimos no que diz respeito à Organização Mundial da Saúde, no que diz respeito ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação. Nós temos também o discurso de ódio nas redes sociais. Olha o viés tecnológico aí para você, né? E um repertório que eu trago é o percentual de menções negativas dentro da internet, racismo, com relação à deficiência, com relação a políticos, a idade, a classe social. Olha só quanta situação fomenta aí esse discurso de ódio. É impressionante. Além disso, nós temos também a questão do feminicídio. Estávamos falando ainda há pouco dele, a questão da vulnerabilidade da pessoa humana. Essas mulheres que estão perdendo as suas vidas. Nunca se viu tanta mulher sofrendo violência e perdendo a vida e vindo a óbito por conta de agressões. Além da questão do feminicídio, você tem um abandono afetivo que estávamos falando ainda há pouco, né? O assédio sexual, o lixo, olha lá. A xenofobia, a vulnerabilidade da pessoa humana. E você começa a pensar, qual desses 3 eixos essa temática se encaixa? É assim que tem que funcionar, hein? Tá bom. E aí depois você tem o trabalho análogo à escravidão. E aí, esporte como ferramenta de inclusão social. Olha só que importante. Nós vamos pensar nas pessoas com necessidades especiais também. Porque elas praticam esporte, elas podem ser incluídas, elas podem se sentir pessoas integradoras. Essa é a palavra, né? A melhor palavra que definiria não seria inclusão, seria integração. Lembra disso? Que o teu corretor amaria ler esta palavrinha aí, sendo palavra-chave do teu texto. Depois nós temos a educação ambiental, que estávamos falando a respeito ainda há pouco, né, dentro de um viés de meio ambiente. E aí nós temos também a mobilidade urbana. Mobilidade urbana, você pode pensar na questão da própria de ações sustentáveis, né? A gente pode relacionar com o eixo meio ambiente, você pode relacionar também com o eixo até propriamente o direito de ir e vir dentro da vulnerabilidade, dentro da ideia de direito fundamental e individual. Não é aquela pessoa que simplesmente está presa horas a fio no trânsito. Nós podemos pensar na inclusão digital. Será mesmo que o nosso Brasil aqui, com uma quantidade astronômica de pessoas conectadas à internet, será que ainda tem gente aqui sem saber manusear um computador? Claro que tem, né? Além disso, combate às epidemias, nós vamos aí para a questão dos temas integradores que falam a respeito da saúde em si, que nós podemos atrelar a questão da vulnerabilidade. Você pode pensar na educação integral no Brasil. Será que a educação integral, sendo feita da melhor forma, ela conseguiria fazer com que jovens que estariam ali à margem da sociedade, será que eles conseguiriam realmente se integrar a essa sociedade sem correr o risco de ser, naquele momento ali, cooptado
pelo narcotráfico? Pela organização criminosa? Então você percebeu que essa redação, ela não era um monstro tão grande quanto aquele que pintaram para você, não é isso? Então nós teremos outras oportunidades de fazer o que nós fizemos hoje. Nós passeamos aí pelos eixos temáticos, vimos as possibilidades de várias temáticas, alguns temas inclusive que nós tivemos que retirar justamente por conta do cenário que nós temos hoje dentro da nossa própria política. A nossa política, ela influencia diretamente na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. E aí eu quero que você saiba que nós estamos aqui cuidando desse repertório, cuidando dessas temáticas, desses eixos temáticos com todo carinho. Na semana que vem eu te espero porque tem mais. A professora Rosana Bastos tem um curso online com 8 aulas virtuais, contendo estrutura textual e repertório sociocultural. O Grupo Rosana Bastos vai lhe dar um grande presente. Hoje, você que enviar uma mensagem de texto com a palavra Enem para o WhatsApp 091 98017 7447, você estará ganhando um super desconto no curso online Rosana Bastos, de R$ 59,90 por apenas R$ 29,95. É isso mesmo, de R$ 59,90 por R$ 29,95. Essa promoção é só para você, telespectador de Estação Enem. Não perca, venham, embarquem nessa estação você também.